É um tema controverso porque você coloca os dois polos, o polo empregador e o polo empregado, basicamente em um aparente conflito, um aparente confronto, como se o empregador quisesse manter a jornada como está e o empregado quisesse a redução da jornada. O importante é nós observarmos quais são os argumentos para essa tomada de decisão e o porquê que essa PEC está aí, né? A redução de jornada nós já tivemos na Constituição de 88. Nós tínhamos uma jornada de 48 horas, que foi reduzida na Constituição de 88 para 44 horas semanais. Tem até um estudo que dentre outros aspectos, analisou se houve algum prejuízo à questão do emprego, se houve algum custo absurdo da mão de obra e tudo mais, de 88 para 89, com essa redução de 48 para 44. Né? E não foram identificadas grandes alterações negativas no curto prazo de 12 meses. Né? Isso pensando da redução de 48 para 44. Mas é claro que agora nós estamos falando de uma outra redução, uma redução expressiva que viria de 44 para 36 em uma outra conjuntura. Mudou muito o cenário tecnológico, o cenário econômico de 88 para cá, inclusive a nossa maturidade institucional. E as discussões, elas basicamente elas transitam ali nos argumentos econômicos, né? E eu acho que são dois grandes argumentos que nós temos que colocar em pauta quando o debate é a redução de jornada, que é justamente o argumento econômico e o argumento voltado para os direitos sociais da saúde do trabalhador. Quando nós olhamos para o argumento econômico, existe uma parte da literatura que defende, que considera que a gente geraria um aumento de postos de trabalho com a redução da jornada e manutenção dos salários. Por quê? Seria uma ideia de compartilhamento do posto de trabalho, né, de um work sharing, em que você, por ter uma redução da jornada, o empregador ele contrata mais. Com isso, a gente reduz o desemprego. Reduzindo o desemprego, você aumenta a renda. Aumentando a renda... Mas essa é uma polêmica, né, doutor? Sim, é uma perspectiva. A proposta é reduzir jornada sem reduzir salário. Sim. E o empregador, para suprir, né, esse dia de trabalho, ele vai ter que contratar mais uma pessoa. Só que ele não reduziu o salário daquele que não vai trabalhar, né, um dia da semana. Exato. Por isso e que aí, eu falo, é uma equação complexa. Pode sobrecarregar o orçamento da empresa, a saúde financeira da empresa. É uma equação complexa, né, Chico? Não tem proposta incluindo subsídios nessa situação como em alguns outros países. E aí esse que é um outro ponto, Alex, que é importante, porque pensando no compartilhamento pós-trabalho, de fato faz sentido, só que a crítica que se tem a esse posicionamento é justamente essa. Por quê? Ao lado do aumento de postos de trabalho, você teria que ter uma contrapartida para a redução do custo do trabalho para o empregador. Só que aí entra o dilema: como reduzir o custo do trabalho sem você remover, subtrair, mitigar, enfim, direitos sociais, o direito do trabalhador, né? Diversos outros países já adotaram isso. Diversos outros países já têm essa redução da jornada. Então, se nós temos França, salvo o melhor juízo, Alemanha, Holanda, Dinamarca. Então, Islândia, isso Reino Unido. A Islândia começou, né? Mostra um cenário inteiro. Acho que na França nós tivemos a redução para 35 horas em 2000. Se eu salvo o melhor juízo, aqui tá? Foi. Verdade. Aqui diz que a Islândia foi, mas a França também está ali junto, enfim. E aí nós temos um ponto que também é importante. Não é porque fizeram que nós temos que aplicar ipsilitris o que foi aplicado lá fora. Nós temos um outro contexto. Veja que eu estou falando de países desenvolvidos, Japão, países que nós não temos alguns problemas que o Brasil enfrenta ainda de busca pelo desenvolvimento, né? Algumas características de subdesenvolvimento. Então, nós temos que trazer para o nosso contexto de país na América Latina, e isso traz uma outra faceta, que um país que tem mais problemas de subdesenvolvimento, que tem mais características de subdesenvolvimento, também precisa trazer mais direitos para o empregado, mais direitos sociais, para garantir que ele tenha também uma vida digna e que esse subdesenvolvimento, que essa característica de um país em desenvolvimento, não venha suplantar esses direitos sociais.